e, assim, todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Então Moisés cantou diante do Mar Vermelho. Foi uma alegria saber que todo Israel estava salvo. Nenhuma gota vazou da sólida parede até que o último abençoado israelita tivesse posto seu pé em segurança do outro lado do mar. Isso feito, imediatamente as muralhas de água se dissolveram, voltando para seu lugar. Mas não antes. Parte daquela canção era: com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Na última vez, quando os eleitos cantaram o cântico de Moisés, dos servos de Deus e do Cordeiro, deverá ser para a glória de Jesus. Não perdi nenhum dos que me deste. No céu não deverá haver um trono vago, pois todo o povo escolhido se encontrará ao redor do trono, bendirá a sua graça e tornará a sua glória conhecida. Os muitos que Deus escolheu, os muitos que Cristo redimiu, os muitos chamados pelo Espírito, os muitos que creem em Jesus, devem atravessar o mar dividido com segurança. Ainda não estamos todos em terra firme. Parte do grupo atravessou a correnteza e parte está atravessando agora. A linha de frente do exército já alcançou a costa. Estamos marchando através das profundezas. Hoje estamos seguindo nosso líder no coração do oceano. Tenhamos bom ânimo. Em breve a retaguarda estará onde já está a linha de frente. O último dos escolhidos logo deverá ter cruzado o oceano, e então será ouvido o cântico de triunfo, quando todos estiverem em segurança. Mas, se um estiver ausente, se um de sua família escolhida for deixado para trás, haverá uma dissonância duradoura no cântico dos redimidos, e as cordas das harpas do paraíso serão cortadas, pois essa música jamais poderia sair delas. Filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Ezequiel 15:2. Estas palavras são para o povo humilde de Deus. Eles são chamados de vinha de Deus. Mas o que são eles? Por natureza, mais do que os outros. Eles, pela bondade de Deus, se tornaram fecundos, tendo sido plantados em um bom solo. O Senhor os treinou dentro das paredes do santuário e eles frutificaram para a sua glória. Mas o que são sem seu Deus? O que são sem a influência contínua do Espírito gerando fecundidade neles? Cristão, aprenda a rejeitar o orgulho vendo que você não tem motivo para isso. Seja o que você for, não há nada para deixá-lo orgulhoso. Quanto mais você tem, mais está em débito com Deus. E não deveria ter o orgulho do que lhe faz um devedor. Considere sua origem. Olhe para o que era. Considere o que seria sem a divina graça. Olhe para si como você é agora. Sua consciência não reprova. Suas mil andanças não se colocam à sua frente, dizendo que não é digno de ser chamado seu filho. E se ele fez de você alguma coisa, não ensinou que é a graça que o faz diferente? Grande cristão, você seria um grande pecador se Deus não tivesse feito diferente. Você é valioso para a verdade. Seria tão valioso para o erro se a graça não se derramasse sobre seu ser. Portanto, não seja orgulhoso, pois embora tenha uma grande propriedade, um largo domínio de graça, não possui uma única coisa a chamar de sua, exceto seu pecado e tormento. Estranha presunção a sua, que tem tudo emprestado. Pensar em gabar-se, um pobre pensionista dependente da bondade de seu Salvador, que tem uma vida que morreria sem os frescos riachos de vida de Jesus. E ainda assim se orgulha? Que vergonha, tolo coração. Do meio do povo exaltei um escolhido. Salmo 89:19. Porque Cristo foi o escolhido dentre o povo? Fale, meu coração, porque os pensamentos provenientes do coração são os melhores. Não seria porque ele era capaz de ser nosso irmão, no abençoado vínculo de família de sangue? Que parentesco existe entre Cristo e o cristão. O cristão pode dizer: eu tenho um irmão no céu, posso ser pobre, mas tenho um irmão que é rico e é um rei, e ele vai querer me ver sofrer enquanto está em seu trono? Não, ele me ama, ele é meu irmão. Cristão, aproprie-se desta ideia abençoada como um colar de diamantes no pescoço de sua memória. Coloque-a como um anel de ouro no dedo da lembrança e utilize-a como o próprio selo do rei, selando as petições de sua fé com certeza de sucesso.
Ele é um irmão nascido por adversidade. Trate-o assim. Cristo também foi escolhido dentre o povo para que pudesse conhecer nossos desejos e nos compreender. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Em todas as nossas tristezas temos sua compaixão. Tentação, dor, desapontamento, fraqueza, cansaço, pobreza, ele os conhece todos, porque os sentiu. Lembre-se disso, cristão, e deixe que o conforte, por mais difícil e doloroso que seja o seu caminho, é marcado pelas pegadas do seu Salvador. E mesmo quando chegar ao vale da sombra da morte e nas águas profundas do grande Jordão, você encontrará suas pegadas lá. Em todos os lugares por onde quer que passemos, ele foi nosso precursor. Cada fardo que temos que carregar, um dia foi colocado sobre os ombros do Emanuel. O seu caminho foi muito mais difícil e sombrio do que o meu Cristo. Meu Senhor sofreu. Devo eu reclamar? Tenha coragem. Os pés reais deixaram um rastro de sangue na estrada e consagraram o espinhoso caminho para sempre. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91, 3. Deus liberta seu povo do laço do passarinheiro em dois sentidos. Os livra dele e os tira dele. Primeiro, ele os liberta do laço, não os permite que entrem nele. E em segundo lugar, se forem pegos ali, ele os tira dele. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns, a segunda é a melhor para outros. Ele te livrará do laço. Como? O problema é, muitas vezes, o meio que Deus nos liberta. Ele sabe que nosso desvio logo resultará em nossa destruição e, em sua misericórdia, nos envia a vara. Dizemos, Senhor, por que isso? Sem saber que o problema foi o meio de nos libertar de um mal muito pior. Muitos têm sido salvos da ruína por suas tristezas e cruzes. Estes afastaram os pássaros das redes. Em outros momentos, Deus mantém o seu povo fora do laço do passarinheiro, dando-lhes grande força espiritual, de modo que, quando são tentados a fazer o mal, dizem, como posso fazer essa grande maldade e pecar contra Deus? Mas que bênção será se o cristão, numa hora ruim, for capturado na rede e ainda assim Deus o tirar dela. Ó desviado, você pode ser abatido, mas não desespere. Embora você tenha andado errante, ouça seu Redentor dizer, volte, filho desviado, terei misericórdia de você. Mas você diz que não pode voltar, pois é um prisioneiro. Então escute a promessa, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Você já foi liberto de todo o mal em que caiu. E embora nunca deixe de se arrepender de seus caminhos, aquele que o amou nunca o rejeitará. Ele o receberá e lhe dará júbilo e alegria. Que seus ossos quebrados possam regozijar-se. Nenhum pássaro do paraíso deve morrer na rede do passarinheiro. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu. Isaías 63, 7. E você não pode fazer isso? Será que não existem benignidades que não tenha experimentado? O que o deixa triste agora? Esqueceu-se daquela hora abençoada quando Jesus o encontrou e disse, venha comigo. Consegue não se lembrar daquele momento em que ele quebrou as suas algemas, atirou as correntes na terra e disse, eu vim para quebrar seus grilhões e libertá-lo. Ou, se o amor de noivos foi esquecido, certamente deve haver algum momento precioso ao longo da estrada da vida que não ficou recoberto de musgo, onde você pode ler um feliz memorial de sua misericórdia em sua vida. Ou você nunca esteve doente como agora e ele o recuperou? Ou nunca esteve pobre antes e ele supriu as suas necessidades? Ou nunca esteve em apuros antes e ele o livrou? Levante-se, vá ao rio da sua experiência. Pegue alguns juncos e construa uma arca, e nela sua fé infantil pode navegar em segurança pela corrente dos rios. Não esqueça o que o seu Deus fez por você. Abra o livro da sua memória e considere os dias antigos. Não se lembra do outeiro de Mizar? O Senhor nunca se encontrou com você no Monte Hermon? Você nunca escalou as montanhas das delícias? Nunca recebeu ajuda em tempo de necessidade? Não, eu sei que já. Retorne, então, um pouco mais para as misericórdias do ontem e, em meio ao sombrio da agora,
Assim, das luzes do passado, elas o iluminarão em meio à escuridão, e você deve confiar no Senhor até o dia raiar e as sombras se dissiparem. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Vosso Pai Celeste. Mateus 6,26. O povo de Deus é duplamente filho de Deus. São seus descendentes pela criação e filhos por adoção em Cristo. Portanto, eles têm o privilégio de chamá-lo Pai Nosso que estás no céu. Pai, que palavra preciosa é esta! Aqui está a autoridade. Se sou pai, onde está a minha honra? Se você é filho, onde está a sua obediência? Aqui há carinho misturado com autoridade. Uma autoridade que não provoca rebeliões, uma obediência exigida que é alegremente honrada, que não seria negada, mesmo se pudesse. A obediência que os filhos de Deus devem a Ele deve ser uma obediência em amor. Não vão ao serviço de Deus como escravos ao seu feitor, mas correm no caminho de suas ordens, porque é o caminho do seu Pai. Entregam seus corpos como instrumento de justiça, porque justiça é a vontade de seu Pai, e a sua vontade deve ser o desejo de seus filhos. Pai, aqui está um atributo real tão docemente velado em amor, que a coroa do rei é esquecida e seu cetro se transforma não numa vara de ferro, mas no cetro de prata de misericórdia. O cetro, na verdade, parece ter sido esquecido na mão suave daquele que exerce o poder. Pai, aqui está a honra e amor. Como é bom o amor de um pai por seus filhos, o que a amizade não pode fazer e a mera benevolência não conseguiria, o coração e a mão de um pai devem fazer por seus filhos. Eles são sua criação, ele deve abençoá-los. Eles são seus filhos, ele deve se mostrar forte em sua defesa. Se um pai terreno olha por seus filhos com amor e cuidado incessantes, quanto mais nosso Pai Celeste. Abba, Pai. Ele que pode dizer isso, proferiu música melhor que querubins ou serafins podem alcançar. Há céu na profundidade daquela palavra. Pai. Há tudo o que podemos pedir, tudo que as minhas necessidades podem precisar, tudo que meus desejos podem desejar. Tenho tudo em tudo para toda a eternidade, quando posso dizer, Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. João 1,16. Estas palavras nos dizem que existe uma plenitude em Cristo. Há uma plenitude de deidade essencial, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Há uma plenitude de perfeita humanidade, pois nele, corporalmente, Deus foi revelado. Há uma plenitude de eficiente expiação em seu sangue, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma plenitude de retidão justificada em sua vida, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma plenitude de prevalência divina em seu pleito, pois pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há uma plenitude de vitória em sua morte, pois por sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Há uma plenitude de eficácia em sua ressurreição da morte, pois por ela nos regenerou para uma viva esperança. Há uma plenitude de triunfo em sua ascensão, pois quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Há uma plenitude de bênçãos de todos os tipos e formas, uma plenitude de graça para perdoar, de graça para regenerar, de graça para santificar, de graça para preservar e de graça para aperfeiçoar. Há uma plenitude o tempo todo, uma plenitude de conforto na aflição, uma plenitude de orientação na prosperidade, uma plenitude em todos os atributos divinos, de sabedoria, de poder, de amor, uma plenitude impossível de enumerar, muito menos explorar, porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude. Que plenitude tem que ser essa que recebe tudo? Plenitude, na verdade, deve haver quando o rio está sempre fluindo. E assim a fonte brota tão livre, rica e abundante como nunca. Venha, cristão, e pegue todo o suprimento que precisar. Peça bastante e deverá receber em abundância, pois essa plenitude é inesgotável e é guardada onde todos os necessitados podem alcançar. Em Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Perfeito em Cristo. Colossenses 1:28.
Não sente em sua alma que a perfeição não está em você? Cada dia não lhe ensina isso? Cada lágrima que brota de seu olho chora imperfeição. Cada palavra dura que sai de seus lábios murmura imperfeição. Com muita frequência você tem uma visão de seu próprio coração sonhando com um momento de qualquer perfeição em si mesmo. Mas em meio a essa triste consciência de imperfeição, eis um conforto. Você é perfeito em Cristo Jesus. Na visão de Deus, você é completo nele. Mesmo agora é aceito no amado. Mas ainda há uma segunda perfeição a ser percebida, que é certa a toda descendência. Não é maravilhoso ansiar pelo tempo em que toda e qualquer mancha de pecado será removida do cristão e ele será apresentado irrepreensível perante o trono, sem mácula ou vinco ou nada disso. A igreja de Cristo então será tão pura que nem mesmo o olho do onisciente verá uma mancha ou defeito nela. Tão santa e tão gloriosa que Hart não foi além da verdade quando disse: com as vestes do meu Salvador, santo como santo. Então saberemos, provaremos e sentiremos a alegria desta vasta, porém curta declaração, completo em Cristo. Só então poderemos compreender as alturas e profundezas da salvação de Jesus. Seu coração não pula de alegria ao pensar nisso. Trevas como você é, um dia será luz. Imundo como é, ficará limpo. Ah, essa é uma salvação maravilhosa. Cristo pega um verme e o transforma num anjo. Cristo pega algo escuro e deformado e o deixa claro e incomparável em sua glória, inigualável em sua beleza e pronto para ser o companheiro dos serafins. Ah, minha alma, levante-se e admire essa verdade abençoada da perfeição em Cristo. Nas coisas que se não veem, segundo Coríntios 4:18. Em nossa peregrinação cristã é bom, na maior parte do tempo, olhar para frente. Lá na frente está a coroa e adiante está o objetivo. Seja por esperança, alegria, consolação ou inspiração do nosso amor, o futuro deve ser, afinal, o grande objetivo do olhar da fé. Olhando para o futuro, vemos o pecado ser extirpado, o corpo de pecado e morte destruído, a alma se tornando perfeita e apta a participar da herança dos santos em luz. Olhando para a frente ainda, os olhos iluminados dos cristãos podem ver que o rio da morte passou, o córrego sombrio foi atravessado e alcançadas as colinas de luz, onde se ergue a cidade celestial. Ele se vê entrando pelos portões do céu, saudado como mais que um vencedor. Coroado pela mão de Cristo, abraçado pelos braços de Jesus, glorificado com ele e assentado com ele em seu trono, assim como ele venceu e está assentado com o Pai em seu trono. Pensar nesse futuro pode também aliviar a escuridão do passado e a tristeza do presente. As alegrias do céu certamente compensarão as aflições da terra. Calem-se minhas dúvidas. A morte é apenas um riacho estreito, e logo você o terá atravessado. Tempo, como é curto, eternidade, como é longa. Morte, como é rápida, imortalidade, como é infinita. Parece mesmo agora que estou comendo os cachos de Skol e bebendo do poço que está perto do portão. A estrada é tão curta, logo deverei estar lá. Quando o mundo está cortando meu coração com a sua mais pesada tempestade, meus alegres pensamentos para o céu ascendem. Encontro um refúgio para o desespero. Visão brilhante da fé deve me sustentar, até a peregrinação da vida passar. Medos podem maltratar e problemas me doerem. Vou chegar à minha casa finalmente. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Segundo Samuel 5:24. Os membros da Igreja de Cristo deveriam se manter em oração, sempre buscando a unção do Espírito Santo para seus corações, desejando que o reino de Cristo possa vir e ansiando que seja assim na terra como no céu. Porém, há momentos em que Deus parece estar favorecendo especialmente a Sião. E esses momentos para eles soam como um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Devemos então orar em dobro, ser duplamente fervorosos, lutar mais próximos ao trono do que normalmente fazemos. A ação deve ser rápida e vigorosa. A onda está vindo, então vamos corajosamente para a costa. Os derramamentos e trabalhos pentecostais. Cristão, em você é momento de um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras.
Você tem um poder peculiar na oração. O Espírito de Deus lhe dá alegria e satisfação. As Escrituras estão abertas para você. As promessas são postas em prática. Você anda na luz da face de Deus. Você tem peculiar independência e liberdade em devoção. E mais comunhão com Cristo do que era seu costume. Agora, em tais períodos de alegria, quando escutar o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, é hora de apressar-se. Agora é o momento de se livrar de qualquer hábito ruim, enquanto o Espírito de Deus o auxilia em suas fraquezas. Arme a sua vela, mas lembre-se do que você algumas vezes canta. Eu só posso armar a vela. Tu, Senhor, deves soprar o vendaval. Apenas assegure-se de estar com a vela armada. Não perca o vento por falta de preparação. Busque a ajuda de Deus para que possa ser mais sincero no serviço quando estiver mais forte na fé. Que possa ser mais constante na oração quando estiver mais liberdade diante do trono. Que possa ser mais santo em sua conversa ao viver mais próximo de Cristo.